Efésios capítulo 5. Diz assim o apóstolo Paulo, a partir do versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é o que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Querido Deus e amado Pai, nós te damos graças por essa palavra. Pedimos, ó Deus, que a exposição dela seja clara aos nossos ouvidos, mente e coração. Oramos para que nenhuma preocupação desse dia ou da semana que estará acontecendo roube de nós o privilégio de sermos orientados e instruídos pela Tua palavra. Fala ao nosso coração, acalma a nossa mente, ó Deus, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele começa esse capítulo da carta aos Efésios fazendo uma conclusão do que ele já tinha falado no capítulo 4. Ele diz quais deveriam ser os procedimentos dos filhos da luz. Ele faz uma comparação que aqueles que um dia, salvos em Cristo Jesus, devem ter um novo procedimento, uma nova maneira de viver. Não deveriam mais viver na inutilidade dos seus pensamentos, como ele diz no capítulo 4, versículo 17. As suas mentes não deveriam estar mais obscurecidas, o seu entendimento não deveria estar mais separado de Deus. E ele diz como isso deve acontecer. Ele diz que para isso acontecer, todos os dias nós devemos nos despir da velha natureza que existe em nós e nos revestirmos do novo homem que foi criado em Jesus Cristo, na justiça e na verdade. E ele começa a dar alguns exemplos de como isso pode funcionar. Ele diz, bem, aquele que mentia, não minta mais, mas diga o quê? A verdade. O que roubava, não roube mais, mas trabalhe para que possa ter aquilo que seja suficiente para ele e também para aqueles que precisam de alguma coisa.
ele vai dizer que em nós também não deve haver nenhuma palavra torpe, que não saia dos nossos lábios nada que venha denegrir a imagem de alguém ou trazer peso sobre a conduta de alguma pessoa. E depois ele vai fechar o capítulo 4, né, desse livro, dessa carta, dizendo: não entristeçam o Espírito Santo. Não permita que o Espírito Santo que habita em cada um de nós seja entristecido pela maneira desadequada que nós talvez possamos viver. Por isso ele está dizendo: se mentia, não minta mais. Se defraudava alguém, se beneficiava de alguma coisa que não era lícita, não faça mais isso. Quando você ficar irado, não deixe que a ira tome conta de você, mas apazigue a ira para que o diabo não tome lugar na sua maneira de viver. Então, no final de tudo, Paulo vai dizer: em tudo isso, não entristeçam o Espírito Santo. E no versículo 32 do capítulo 4, ele vai dizer: sejam bondosos, mas o quê? Compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Talvez a primeira pergunta que nós nos façamos para entrar no capítulo 5 é: Paulo, como foi que Deus nos perdoou? Como deve ser essa medida de entendimento para que nós possamos perdoar ao próximo, para que nós não possamos ter palavras torpes contra alguém, para que a gente não viva numa medida de mentir contra o próximo, para que a gente não permita que, quando a ira brotar no nosso coração, a gente esqueça de apaziguá-la. Então, Paulo, como é que nós devemos perdoar uns aos outros, como você diz, que perdoando uns aos outros, assim como Cristo os perdoou, assim como Deus os perdoou em Cristo? Se nós olharmos para a história da salvação, nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que Ele nos amou antes mesmo que nós o amássemos. Que Deus promoveu perdão para os nossos pecados, mesmo quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Então a ideia que Paulo está passando é que o nosso ato de perdão para com alguém é um ato de perdão mesmo quando essa pessoa ainda continua sendo o grande ofensor contra nós. Foi assim que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Mesmo ainda sendo ofensores, mesmo ainda estando distante dele, mesmo ainda não o amando, a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Então essa é a característica de alguém que está se despindo de uma velha natureza, que está se despindo de uma natureza que às vezes não quer perdoar, de uma natureza que quer levantar falso contra alguém, de uma natureza que não quer viver debaixo da verdade, mas conduzido por vezes pela mentira. Então a condição é perdoar na medida em que Deus nos perdoou. Qual foi a medida? Mesmo ainda sendo pecadores, mesmo ainda sendo devedores, mesmo ainda tendo algo contra Deus, Ele nos perdoou em Cristo Jesus. Então esse é o nosso panorama de alguém imperfeito que Deus nos alcança, que nos permite a mudar a cada dia, na medida que nós vamos enxergando a nossa insuficiência de sermos perfeitos, e a cada dia nos despide de uma velha natureza, de uma mentira, de uma ira que existe dentro de nós, e nos revestirmos de uma nova natureza que é criada em Cristo Jesus. Isso para quê? Para que nós não venhamos entristecer
o Espírito Santo que está dentro de nós. Paulo vai dizer, então, por isso, meus irmãos, devemos viver uma vida bondosa, compassiva, mas para que haja bondade e compassividade no nosso coração, precisamos de ter o mesmo sentimento em que Deus teve conosco. Qual é? De perdoar uns aos outros. Quando? Quando a pessoa é perfeita, quando ela quase não erra, quando ela quase não comete nada contra cada um de nós aqui, não. Nós devemos perdoar mesmo sabendo que essa pessoa talvez possa ocorrer no mesmo erro mais uma vez, porque foi assim que Deus nos perdoou. Então ele termina esse capítulo 4 e ele começa agora o capítulo 5 fazendo uma conclusão. Olha como é que ele começa o versículo 1. Portanto, né? Essa palavra portanto, ela dá a ideia de alguém que está concluindo alguma coisa anteriormente falando. Então o que ele estava falando? Meus irmãos, agora vivam uma vida diferente. Em algum momento você deve se despir da velha natureza, se revestir da nova natureza. Você não deve viver mais uma vida de mentira, mais uma vida de verdade. Quando a ira chegar ao seu coração, você deve apaziguar, você não deve guardar e dizer assim, não, eu vou guardar isso, porque quando eu tiver oportunidade, ele vai ouvir, ela vai ouvir. Não, não faça isso. Você também não pode ter nenhum tipo de palavra torpe. O que é a palavra torpe? São palavras que não são adequadas à nossa maneira agora de viver, porque isso entristece o coração de Deus. Então, portanto, meus irmãos, sabendo disso, olha o que ele diz: sejam o quê? Imitadores de Deus. De fato, quem perdoa alguém, não na mesma medida, mas na mesma direção em que Deus nos perdoou, no mesmo formato, não igual, mas parecido, o que nós estamos fazendo, irmãos? Estamos imitando quem? Essa pessoa. Se Paulo diz, olha, assim no final do capítulo 4, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus, perdoem uns aos outros. Se nós estamos nos esforçando para isso, o que nós estamos tentando fazer? Imitar a quem? A Deus. É isso que Paulo está dizendo. Quando você olha para alguém, naquilo que a pessoa faz, e você procura fazer parecido com o que aquela pessoa faz, o que você está fazendo? Imitando aquela pessoa. Então a orientação de Paulo é, se você quer ser um cristão, você deve ser um imitador de Deus. Mas a pergunta é, porque nós podemos imitar pessoas de várias maneiras. Nós podemos imitar a pessoa até um certo limite daquilo que ela faz. Nós podemos imitar alguém em alguns detalhes que a pessoa faz, né? Às vezes nessa relação de família, né, há uma tendência, né, dos filhos, às vezes, se comportarem como os pais se comportam. Eles imitam o padrão do pai, da mãe, às vezes se veste igual, não, às vezes, nem tanto na totalidade, mas parcialmente ele está sendo imitador. Mas só que Paulo, ele dá uma medida de como deve ser a nossa vida cristã quando nós imitamos a Deus. Olha o que ele diz no versículo 1. Portanto, sejam o quê? Imitadores de Deus. De que maneira? Como filhos amados. Isso aqui, essa palavra, filhos amados, distingue a maneira pela qual eu vou imitar a Deus. A maneira como eu vou ter os meus procedimentos baseados na palavra de Deus para a minha vida. Ele diz que nós devemos imitar a Deus não como qualquer pessoa, mas ele diz que nós devemos imitar a Deus como quem? Filhos amados. E qual é o procedimento de um filho que ama o seu pai e que recebe o amor desse pai por ser conhecido como um filho amado?
é fazer toda a vontade do Pai. O filho amado, ele não questiona os valores do Pai. O filho amado, ele não pensa duas vezes se de fato é bom viver debaixo da verdade ou da mentira. O filho amado, ele não pensa, bem, mas eu estou irado, eu não quero apaziguar a minha ira. Ele não faz isso. O filho amado, quando o pai o orienta para que ele não tenha no seu proceder de falar palavras torpes, ele não questiona, ele não diz assim, ah não, mas hoje, só hoje eu vou falar, não. Porque ele tem prazer de honrar o seu pai. Ele tem prazer de amar esse pai. E esse pai, sendo amado, ele também ama o filho. Então, Paulo está dizendo, meus irmãos, nessa vida cristã, desde o momento que nós estamos nos despindo da velha natureza, aquilo que nos afastava de Deus, nós devemos a cada dia nos apresentar alguém parecido com esse Deus, ser imitador desse Deus. Mas qual é a medida? Na mesma medida de um filho que ama o pai, que tem o prazer de fazer aquilo que o pai pede. Então Paulo diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aí a pergunta mais uma vez, Paulo, em quais aspectos que um imitador de Deus, que imita Deus como um filho amado, em quais aspectos ele se apresenta nessa sociedade? Porque uma coisa, meus irmãos, é sermos imitadores de Deus aqui. A outra coisa é sermos imitadores de Deus em nosso lar. Mas a outra coisa é nos esforçar para sermos imitadores de Deus aonde nós vivemos, aonde o ambiente é hostil, aonde a sociedade nos leva para sermos pessoas que não apaziguam a sua ira. A outra coisa é sermos imitadores de Deus numa sociedade onde pessoas são motivadas pela mentira, porque acreditam que uma vez contando uma mentira elas podem se safar de algum problema que está acontecendo com ela. A outra coisa é ser imitador de Deus numa sociedade onde no dia todo você ouve milhares e milhares de palavras que são pesadas, palavras torpes. Então, como ser imitador de Deus como filho amado nessa sociedade onde você e eu estamos inseridos todos os dias? Aonde Paulo também sabia da condição desses irmãos que estavam na cidade de Éfeso, que não era uma cidade fácil de viver, uma cidade altamente idólatra, de uma cultura muito mista, de valores muito distintos. Então, talvez a orientação que Paulo esteja dando para esses Efésios sirva muito bem para nós. Que a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que essa nossa maneira de reproduzir Cristo em nossas vidas deve ser uma maneira de imitação, mas como? Qual deve ser o padrão? O padrão de um filho que ama o pai, que tem o prazer de fazer aquilo que o pai pede, que tem o prazer de chegar no final do dia e dizer, pai, cumpri tudo aquilo que o Senhor me pediu, por mais difícil que possa ter sido, por mais tentador que possa ter sido em fazer o contrário. O filho amado, ele se agrada em imitar o seu pai, em obedecer ao seu pai. E a pergunta é, como nós podemos viver nessa sociedade imitando a Deus? Então, versículo 3, Paulo vai dizer, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas
não são próprias para os santos. E quando a gente lê aqui, não são próprias para os santos, Paulo não está chamando a comunidade de Efésios de pessoas que são perfeitas, que não erram, que nunca vão tropeçar no seu caminho. Não é isso. A ideia aqui que Paulo está chamando esses de santos são pessoas que foram separadas, chamadas por Deus. Foram pessoas que ouviram a voz de Deus e agora desejam ser imitadores desse Senhor. Imitadores como filhos amados. E a primeira coisa que Paulo diz, que não deve nem haver, quando ele diz assim, entre vocês não deve haver nem sequer, ele quer dizer mais ou menos assim, que não haja sobre a nossa mente nem um pingo de possibilidade, nenhum momento que seja possível acontecer dentro de nós menções imorais, ou também qualquer espécie de impureza e cobiça, porque isso não é próprio para alguém que foi chamado por Deus para ser imitador dele. E, meus irmãos, nós vivemos uma sociedade altamente imoral, uma sociedade movida à cobiça e à impureza, ao ponto de, na sociedade que nós vivemos, pessoas vendem cerveja com mulheres altamente culturais e roupas sempre apelativas. Nós vivemos numa sociedade onde o humor não é mais o humor pela ironia, mas o humor é levado pela imoralidade. Se não houver uma fala pejorativa, não há graça. Nós vivemos uma sociedade onde pessoas nos impulsionam à cobiça, a querer ter aquilo que o outro tem, a desejar aquilo que o outro tem. Como é que nós podemos enfrentar isso, se nós não enfrentarmos através do que Paulo está nos orientando, sermos imitadores de Deus, mas como filhos amados, como alguém que tem o prazer de agradar o seu Pai, e não faz isso por imposição, mas tem alegria, tem prazer, há satisfação. Não fazemos isso por causa da denominação aonde nós nos encontramos. Não fazemos isso por causa do pastor, bispo ou diácono, mas fazemos isso porque somos filhos amados, temos o prazer de agradar a Deus. Não queremos que nem sequer passe sobre a nossa mente algum pensamento imoral que possa conduzir a nossa existência. Lutero dizia algo interessante: eu não posso impedir que os pombos sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedi-los que eles façam ninho. Talvez na sociedade que nós vivemos, talvez nós não consigamos impedir que cenas imorais, palavras imorais cheguem até a nossa mente, mas nós podemos impedi-las que elas morem dentro da nossa mente. Paulo está dizendo isso. Por sermos imitadores de Deus, por termos o desejo de fazer isso como filhos amados. Versículo 4, ele continua dizendo: desculpe, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Quantos de nós aqui, que amanhã, quando chegarmos no nosso trabalho, escola, faculdade, quando conversando em um grupo, não vai existir pelo menos uma pessoa sequer que vai contar uma bela história do fim de semana, que fez isso, que fez aquilo,
que conquistou aquela coisa, que se deu bem através de outra coisa. E às vezes nós permitimos que o nosso ouvido seja um local de dispensa de tudo isso, onde a pessoa fala. Paulo nos orienta: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. São inconvenientes para quem, meus irmãos? Inconvenientes para esse mundo de maneira nenhuma. Se torna inconveniente para aqueles que a cada dia têm lutado, têm se despido da velha natureza para ser um imitador de Deus, como um filho que ama esse Deus. Você não é obrigado a chegar lá no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio e ouvir aquilo que você não quer ouvir. Você não é obrigado a compartilhar dessas palavras: eu não vou sair de perto porque senão as pessoas vão achar que eu sou antissocial. Você deve fazer isso mesmo. Porque primeiramente você deve lembrar que você é um imitador de Deus e o seu desejo é honrá-lo como filho amado. Se alguém vier perguntar: por que você saiu quando a gente começou a falar aquilo? Porque eu não sou obrigado a ouvir isso. Não sou obrigado. Mas por que você não é obrigado? Porque meus valores são outros. Por isso Paulo está dizendo: meus irmãos, para isso precisamos de nos despir da velha natureza, que às vezes nos leva a querer ouvir que isso é agradável ao nosso coração pecaminoso. Isso é agradável à nossa natureza caída. E às vezes a gente saímos de lá dizendo assim: eu não faço isso, mas... Então Paulo está dizendo: para que isso não aconteça, não permita que essas coisas cheguem até você. E ele dá um caminho aqui, ele diz assim: para que isso não aconteça, ao invés disso, nós devemos ter atitudes de quê? Finalzinho do 4, ações de graça. Sabe o que é ações de graça? Nesse contexto, é reconhecer quem nós somos. Porque às vezes, inseridos nessa sociedade, nós achamos que nós somos pessoas altamente infelizes porque não vivemos como eles vivem. Porque a ideia que é passada é que feliz é quem vive debaixo de tudo isso. Paulo está dizendo: não, meus irmãos, não é bem assim. Em vez disso, dê ações de graça, seja grato a Deus, porque a cada dia você está procurando ser um imitador dele, como um filho que ama ele, não como alguém que está sendo imposto, sendo talvez levado a fazer algo sem satisfação, por imposição. Dê graças a Deus porque Deus te alcançou. Dê graças a Deus porque você não precisa de viver debaixo de mentira. Dê graças a Deus porque você, pelo domínio próprio, fruto do Espírito, você pode apaziguar a ira que há no nosso coração. Dê graças a Deus porque você não precisa de viver debaixo de imoralidade para ser uma pessoa feliz. Dê graças a Deus que você não precisa de entrar lá no seu computador de madrugada para acessar sites pornográficos. Dê graças a Deus a isso. Dê graças a Deus porque você pode submeter a sua mente em Cristo Jesus. Não diga: eu sou infeliz porque eu não pratico isso. E nem diga a eles que são felizes porque fazem isso. Então Paulo continua no versículo 5. Por que nós devemos viver assim, irmãos? Versículo 5, Paulo vai dizer: porque vocês podem estar certos disso. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, tenha uma certeza, não há dúvida em nada que eu vou dizer. Por que nós devemos viver assim, fugindo da imoralidade, da impureza, da cobiça, não permitindo que haja sobre nós obscenidade, conversas tolas? Paulo vai dizer no versículo 5: porque vocês podem estar certos disso.
disto, melhor dizendo, nenhum que imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Mas a pergunta pode surgir da seguinte forma: mas pastor, o senhor acabou de dizer que nós somos inseridos nessa sociedade onde nós somos bombardeados por imagem, por falas, por aquilo que nós ouvimos, e por vezes essas imagens podem perambular sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Mas lembra o que Lutero disse? Ele diz que ele não podia impedir que os pombos sobrevoassem sobre a sua cabeça, mas o que ele podia fazer é de impedi-los que eles fizessem o quê? Morada. E quando Paulo diz aqui, fiquem bem certos disso, que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele não está dizendo que quando por vezes, por estarmos inseridos nessa sociedade e lutando contra os valores dessa sociedade, alguma imagem dessa imoral, obscena, passar sobre a nossa mente, que nós estaremos excluídos do reino de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é aqueles que vivem nessa prática. Lembra do contexto desde o capítulo 4? Nós somos pessoas que estamos a cada dia o quê? Nos despindo da velha natureza e nos revestindo de uma nova natureza. Nós somos pessoas que a cada dia estamos nos esforçando a sermos imitadores de Deus. De que maneira? Como filhos amados. Isso não quer dizer que, como filhos amados, que em algum momento talvez alguma coisa fuja da normalidade. E quando fugir, isso não quer dizer que perdemos o reino de Deus em nós, não é isso. O que Paulo está dizendo é a continuidade nas práticas, o prazer de viver dessa maneira. Pessoas que vivem assim, como Paulo está dizendo, não herdarão o reino de Cristo e de Deus. Não há meio termo. Não tem como vivermos uma prática mundana e dizer, estou salvo em Cristo. Não há como vivermos desagradando a Deus e dizer, estou salvo nele. Né? Então, versículo 6, Paulo diz, ninguém os engane com palavras o quê? Que tipo de palavras tolas são essas que podem nos enganar? Qual é o argumento de Paulo? Meus irmãos, nós temos que ser o quê? Imitadores de Deus. De que maneira? Como filhos amados. E como filhos amados, nós devemos abrir mão de imoralidade, obscenidade, palavras tolas, não é isso? Por quê? Porque isso não agrada a Deus. E isso não é a maneira como pessoas que foram alcançadas por Deus devam viver. E muito mais, pessoas que vivem dessa maneira não herdarão o reino de Deus. Então agora no versículo 6, Paulo vai dizer, olha, então ninguém os engane com palavras o quê? Tolas. Que tipo de palavras tolas seriam essas? Rapaz, deixa de ser bobo. Você muito novo vai viver nesse mundo desprezando a imoralidade desse mundo. Deixa de ser bobo. Todo mundo mente, todo mundo tem uma mentirinha light. Você vai querer viver sempre falando a verdade? Que isso, rapaz? Nesse mundo a gente tem que se irar mesmo. E você não deve estar nem aí com quem você está irado. Esse é o tipo de palavras tolas que Paulo vai dizer, não se permita enganar por isso. Por que nós não devemos nos enganar por isso? Porque o nosso caminho, o nosso objetivo, meus irmãos, é sermos imitadores de Deus.
como filhos amados, como alguém que se agrada, como alguém que tem prazer, como alguém que mesmo quando alguém aparece com uma palavra tola para causar dúvida em nossa mente, em nosso coração, a gente diz, bem, o caminho não é bem esse. O caminho não é bem esse. Então, ninguém os engane, versículo 6, com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas, que coisas? As palavras tolas que tentam deturpar a mente daqueles que são imitadores de Deus. Então ele diz, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre todos os que vivem na quê? Na desobediência. Quem é que vive na desobediência? São os filhos amados de Deus que querem imitar a Ele? Não. Quem vive na desobediência são aqueles que têm as palavras, o quê? Tolas. E esses que vivem assim, aí sim, a ira de Deus vem o quê? Sobre eles. Você já viu um filho que ama o pai e a mãe, que procura fazer sempre a vontade do pai e a mãe ser corrigido? Você já viu isso? O pai e a mãe que corrige o filho, que faz as coisas sempre certas, talvez ele não esteja bem regulado, né? Mas a tendência é corrigir aqueles que vivem em desobediência. Então a ira de Deus vem sobre quem? Sobre aqueles que são filhos de Deus, amados, que imitam Ele? Não. Aqueles que vivem debaixo de palavras tolas e que querem corromper o coração daqueles que querem imitar a Deus. Então ele continua, versículo 7. Portanto, meus irmãos, mais uma conclusão que ele faz, né? Portanto, meus irmãos, não participe com eles dessas coisas. Olha como é que a fala de Paulo é tão atualizada, porque ele não se permite esquecer que nós estamos inseridos nesse mundo e que esse mundo, todas as vezes, quando nos veem, eles querem que nós venhamos praticar as mesmas coisas que eles praticam. O mesmo comportamento, a mesma maneira de viver, de pensar, de agir, de decidir. Então Paulo diz, para que isso não aconteça conosco, não participe com eles dessas coisas. Agora olha coisa interessante. Paulo diz que nós não devemos o quê? Participar. Mas Paulo não diz que nós não devemos estar próximos deles. Deu para entender? Como é que pessoas vão perceber que nós somos imitadores de Deus se nós não vivemos próximas delas? Como é que pessoas vão perceber que o nosso desejo é imitar a Deus como um filho amado se nós não estivermos inseridos no meio deles? Isso me lembra a oração que Jesus faz a respeito da igreja, dos seus discípulos. Ele diz, Pai, eu não sou do mundo como eles não são. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor o quê? Os livre do mal desse mundo. Como é que nós somos livres do mal desse mundo? Não participando das coisas que esse mundo faz. Então a orientação de Paulo, se você quer ser um imitador de Deus como filho amado, você não precisa de viver isolado desse mundo. Você não precisa de comprar uma casa no campo e morar lá e não querer ver ninguém. O que Paulo está nos orientando é, não participe das mesmas coisas. Não faça as mesmas coisas. A cada dia, tire a roupagem do velho homem e vista a roupagem do novo homem. Versículo 8. E a pergunta, novamente, por que nós não devemos participar das coisas que o mundo participa? Ele vai dizer, porque outrora, antigamente, né? Porque outrora vocês eram o quê? Trevas, mas agora são luz no Senhor.
Antigamente vivíamos como esse mundo, mentindo, falando palavras torpes, envolvidos em imoralidade, obscenidade, não apaziguando a ira, mas extravasando a ira. Antigamente, antes de sermos alcançados por Deus, sim, éramos filhos da desobediência. Paulo vai dizer isso nessa carta. Mas agora nós não participamos dessas coisas. Por quê? Porque essas coisas ficaram para trás. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fizeram ou se fez novo. Então, por isso que Paulo está dizendo, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda o quê? Bondade, justiça e verdade. Como um imitador de Deus vive como filho amado? Debaixo da bondade, debaixo da justiça e debaixo da verdade. Esses são os 3 pilares para que nós possamos nortear a nossa vida. Se tivermos que fazer alguma coisa, a pergunta é: isso diante de Deus é bom? Peraí, vamos terminar o texto para a gente entender melhor. Porque, versículo 8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, né? Pois o fruto da luz consiste em quê? Em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável não agradável a mim, mas agradável a quem? Ao Senhor. Lembra? Nós estamos sendo imitadores de quem? De Deus. E como imitadores de Deus, o nosso caminho é agradar a esse Deus. De que maneira? Como filhos amados. E como é que nós podemos caminhar nisso? 3 exemplos Paulo vai nos dar para simplificar. Em toda bondade, em toda verdade e em toda justiça. Aquilo que eu vou fazer amanhã, será que isso é bom? Mas bom aos olhos de quem? Aos meus olhos ou aos olhos de Deus? Aos olhos de Deus. Porque Paulo está dizendo, aprendendo a discernir tudo que é agradável a quem? Ao Senhor. Aquilo que eu vou fazer amanhã é uma verdade, é verdadeiro, mas é verdadeiro aos olhos de quem? Meu ou aos olhos do Senhor? Porque nós vivemos numa sociedade relativa. Cada um tem a sua verdade. Então, se o norte da nossa direção for a verdade do meu coração, talvez ela não seja a verdade de Deus. Então, como filho amado, eu devo perguntar a Deus: Senhor, isso é verdadeiro diante do Senhor? Isso é legítimo? Isso me possibilita realizar? Outro caminho, o caminho da justiça. E esse talvez seja o pior dos caminhos que a gente tem para submeter a Deus. Porque todos nós temos um pequeno senso de justiça. Todos nós temos uma capacidade tremenda de julgar alguma coisa na medida dos nossos valores e padrões. Cada um de nós olhamos para a mesma situação e promovemos sentenças diferentes. E o grande problema é esse. A justiça que deve operar sobre o nosso coração como um imitador de Deus não deve ser a justiça do nosso coração. Porque a nossa justiça pode ser pior do que a injustiça que alguém pode ter cometido contra nós. Nunca é na mesma medida. Se alguém pisar no dedão do seu pé, o seu desejo é pisar no pé da pessoa toda.
Você não diz assim, se eu tiver a oportunidade de pisar no dedão dele de novo, eu vou pisar. Não é. Se alguém comete alguma coisa contra a gente e a gente sofre com isso, sabe o que vem primeiramente na nossa mente? Senhor, tomara que ele pague 2 vezes mais. É sempre numa intensidade maior. Por isso Paulo está dizendo, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Como? Pois os filhos da luz produzem fruto, que consiste em toda bondade, justiça e verdade. Mas toda bondade, justiça e verdade, qual? Nossa, não, que vem de Deus. Porque se for uma bondade que vem do nosso coração, Jeremias diz que o nosso coração é o quê? Enganoso. Talvez seja uma bondade que nos promova e não o bem-estar do lugar onde nós estamos. Se a verdade for uma verdade que venha de dentro de mim, talvez essa verdade seja uma verdade relativa, não uma verdade absoluta em Deus. Se a justiça que nós pedimos para nós ou para o nosso país é uma justiça a partir dos nossos valores, talvez nós sejamos muito mais injustos do que justos. Por isso Paulo está dizendo, meus irmãos, como filhos amados, como imitadores de Deus, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Versículo 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes façam o quê? Exponham-nas à luz. O que Paulo quer dizer obras infrutíferas das trevas? Lembra que ele está nos orientando para que nós sejamos o quê? Imitadores de Deus, como filhos amados. Assim sendo, existem coisas que nós devemos nos esquivar, nos afastar, não chegar próximo, não compactuar, não participar, porque esse não é o procedimento daqueles que são santos, chamados, separados por Deus, né? Que nós não devemos fazer isso, mas viver produzindo frutos de luz, que consiste em toda a verdade, bondade e justiça. E agora Paulo está dizendo, não participem das obras infrutíferas das trevas. Porque ele está orientando pessoas para que não participem disso, se uma vez ele já vem trazendo uma listagem do que deve não ser feito. É para que, de fato, isso fique muito claro à nossa mente. Porque aqueles que não são filhos de Deus, são filhos das trevas, eles vivem praticando coisas de uma forma obscura, escondidos. Você quer saber se aquilo que você vai fazer agrada a Deus ou não? É parar e pensar, será que isso que eu vou fazer, pelo menos 2 pessoas podem saber o que eu irei fazer? Entende? Se amanhã você pretende fazer alguma coisa, a pergunta que você deve se fazer é, isso que eu quero fazer, será que eu posso contar pelo menos para 2 pessoas? Ou eu tenho que fazer escondido? Aquilo que você quer decidir, será que isso que eu quero decidir, eu posso contar para pelo menos 2 pessoas? Ou eu tenho que fazer nas ocultas? Por isso que pornografia é pecado, meus irmãos. Porque ninguém que pratica pornografia chega pelo menos para uma pessoa e conta, olha, eu sou uma pessoa pornográfica. Por isso que mentira é pecado. Porque quando você mente, você não consegue nem contar para uma pessoa o que você está fazendo debaixo de mentira. Por isso que Paulo está dizendo, meus irmãos, como imitadores de Deus,
como filhos amados. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Por quê? Porque você tem que fazer às escuras, escondidos. Antes, exponha-nas à luz. Quando houver o desejo de fazer alguma coisa, pergunte a Deus: Senhor, se eu contar isso para alguém, ou será que eu posso contar isso para alguém? É expor, talvez, momentos de trevas que chegam até nós, à luz de Cristo, como filhos amados, como filho que pretende fazer alguma coisa e ama o seu pai, e antes de fazer, diz: pai, mãe, eu quero fazer isso, o que o senhor acha disso? O que o senhor acha disso? Então, versículo 12, ele diz: porque aquilo que eles fazem em o quê? Oculto, o que acontece? Até mencionar é o quê? Vergonhoso. Por isso que, como imitadores de Deus, como filhos amados, nós não podemos participar dessas coisas, porque até mesmo mencionar essas coisas que aqueles que vivem em trevas fazem é vergonhoso para nós. Não é vergonhoso para o mundo, é vergonhoso para nós. Por quê? Porque somos filhos de Deus, filhos amados. Então, versículo 13, já terminando: mas tudo que é exposto pela luz torna-se o quê? Visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Tudo aquilo que é correto, meus irmãos, tudo aquilo que é de boa fama, como Paulo diz, tudo aquilo que tem valor, isso fica visível a todas as pessoas. Mas aquilo que é feito debaixo das trevas, não como filho amado, quase ninguém sabe, porque é escondido, é perigoso. Ninguém de fato deve saber e pode saber. Então Paulo disse: o nosso procedimento é como filho de Deus, tudo aquilo que nós fazemos é exposto à luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Então essa é a orientação que Paulo dá. Você quer ser o imitador de Deus? Como filho amado? Primeiro, nós devemos fugir da imoralidade, daquilo que é obsceno, daquilo que é impuro, aquilo que produz cobiça, porque nós somos pessoas chamadas por Deus. Ao invés de viver achando que nós somos pessoas infelizes, devemos dar graças a Deus, porque não compartilhamos do pensamento desse mundo. A outra orientação que Paulo nos dá é que nós não devemos de fato participar dessas coisas, mas devemos estar inseridos com essas pessoas para que elas possam ver em nós algo diferente. Que não imitamos o padrão desse mundo, mas imitamos a Deus. Que nós não devemos participar das obras infrutíferas das trevas, porque todas as obras infrutíferas das trevas se resumem em pecado, se resumem em coisas que nos afastam de Deus. Mas nós devemos tornar tudo aquilo que é puro visível, como Paulo diz no versículo 13, porque tudo que é exposto à luz torna-se visível, torna-se conhecido de todos. E no final, Paulo, ele chama a atenção dos irmãos em Éfeso. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez no meio da comunidade possa existir pessoas que são filhos de Deus, mas ainda não entendendo que todos os dias precisam se despir da velha natureza e se revestir da nova natureza. Por isso, no final aqui, Paulo vai chamar a atenção dos irmãos
entendendo que eles vivem numa sociedade caída e que por vezes o coração é levado por essas atitudes dessa sociedade caída. Que talvez existam pessoas que Deus as amou antes mesmo que ela pudesse amá-lo, mas está vivendo uma vida distante de Deus, por se permitir ser influenciado por esse mundo, vivendo debaixo de palavras tolas, tendo comportamentos torpes, se permitindo participar, daquilo que o mundo participa. Então Paulo chama a atenção deles. Olha o que ele diz no versículo 14. Por isso que foi dito. O que foi dito? Desperta, acorda, preste atenção, ouça essas palavras, atente para isso que o Espírito diz a cada um de nós. Então desperta, ó tu que dormes. A ideia é de alguém que está acontecendo coisas com ele e a atitude dele é como alguém que estivesse o quê? Dormindo. Você talvez já tenha ouvido alguém falar alguma coisa com outro, ou você já tenha ouvido alguém dizer assim: rapaz, você não está vendo isso que está acontecendo não? Parece que você está até o quê? Dormindo. Então essa é a atenção que Paulo está dizendo. Desperta, meu irmão. Desperta, minha irmã. Desperta você que dorme para essas coisas. Você que não consegue fazer essa leitura, que você é um filho de Deus, um imitador de Deus, que você não pode permitir que o seu coração seja levado pela mentira, pela obscenidade, pela imoralidade, pelas palavras torpes desse mundo. Desperta você que tem praticado as mesmas práticas desse mundo, mas sendo filho de Deus. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Porque para Paulo, todos esses que praticam uma vida imoral estão mortos diante de Deus, estão sem vida diante de Deus. São pessoas que andam, mas não respiram as coisas de Deus. Então desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e aí sim, Cristo resplandecerá sobre ti. É como se Paulo dissesse: quando nós acordarmos para isso, as trevas que existem, que conduzem as nossas atitudes, serão inundadas pela luz de Deus, e agora o nosso rosto resplandecerá no meio de um mundo em trevas. Que nós possamos sair dessa noite, desse lugar, irmãos, com uma coisa em mente: eu sou um filho amado de Deus, e o meu desejo é imitá-lo, independente das circunstâncias e dos momentos. E você que dorme, desperta, pois o desejo de Deus é que a luz que vem dele resplandeça o seu rosto.